Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Escritórios de advocacia especializada já preparam ações contra a suspensão de resultados de janelas. A ANTT contrariou suas próprias normas. SUPAS 38. Comunicado SUPAS número 38 de 6 de outubro de 2025 determinou que quaisquer alterações posteriores não seriam consideradas. Comunicado número 42 faz exatamente o oposto, explica a advogada Rita Januzzi. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A atitude da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, de cancelar repentinamente os resultados dos pedidos das empresas de ônibus para operarem mais de 47 mil trechos em linhas interestaduais já mobiliza escritórios especializados e os departamentos jurídicos das companhias de transportes. Uma nova relação de resultados deve ser divulgada em 15 de junho de 2026. Isso sem contar que algumas dessas companhias investiram uma pequena fortuna somente para realizar os pedidos apenas com as GRUs, guias de recolhimento da União. A ANTT faturou no mínimo 6,5 milhões de reais cada pedido de mercado. Só o pedido, independentemente do atendimento ou não, custou às companhias R$ 150 reais. É o que mostrou com exclusividade o Diário do Transporte. Muitas companhias já começaram os investimentos e readequações de frotas, mão de obra e estratégias operacionais, mas agora tudo volta a ser incerto. A advogada especializada Rita Januzzi disse que está sendo procurada e que muitas viações querem buscar o que acham ser seus direitos. Januzzi falou que há chances de sucesso, uma vez que, segundo ela, a ANTT contrariou suas próprias normas com o cancelamento. A advogada explicou que o comunicado SUPAS número 42 de 11 de maio de 2026 determinou o reprocessamento integral da base de dados do sistema de processo seletivo da janela extraordinária número 1 de 2024. Com isso, todas as planilhas, relações de mercados e convocações individuais divulgadas no âmbito do comunicado número 41 de 24 de abril de 2026 ficam desconsideradas. Mas o comunicado SUPAS número 38 de 6 de outubro de 2025 determinou que quaisquer alterações posteriores ao corte de 31 de julho de 2025, seja de natureza administrativa ou judicial, não serão consideradas
para análise no âmbito da janela de abertura extraordinária. A contradição não é interpretativa, é textual e direta. A ANTT fixou uma regra, publicou atos com base nessa regra, incluindo convocações individuais às transportadoras pelo comunicado número 41, e agora decide desconsiderar tudo, apoiada exatamente no tipo de alteração que havia prometido ignorar, explicou. Entre os caminhos jurídicos disponíveis para as transportadoras prejudicadas estão, de acordo com Januzzi, mandado de segurança para garantir a manutenção das condições originais do comunicado número 38 e o risco de que a ausência de reação imediata seja interpretada como aquiescência ao reprocessamento. A questão mais sensível do ponto de vista jurídico é a assimetria gerada pelo reprocessamento. Empresas que participaram do procedimento com base nas regras originais e que fizeram escolhas estratégicas sobre quais mercados solicitar, precisamente por conta da situação da base em julho de 2025, agora se vêem diante de uma nova realidade que não podiam antecipar, construída por decisões administrativas tomadas meses após o fechamento do período de solicitações. A regra do jogo foi mudada depois que as peças já estavam no tabuleiro e, pior, mudada para favorecer quem não seguiu o rito original, disse. Especializada em direito empresarial, a advogada Liana Variani concorda que está sendo desenhado um quadro de insegurança jurídica e que se precaver é o melhor caminho. Mas Liana também destacou que o não cancelamento da lista também geraria uma onda de novas ações contra a ANTT. Foi um erro da ANTT quando, em 2024, foi publicado o edital de janela extraordinária havia linhas subjúdice em dezembro de 2025, portanto, depois elas se regularizarem e viraram administrativas. Alguns mercados que saíram que não tinham nenhuma empresa operando, mercados desatendidos na relação de 24 de abril de 2026, comunicado 41, estão entre estas linhas regularizadas, logo não são mais desatendidos e a relação foi publicada de maneira defasada. Tem mercado que parece com monopolista no comunicado 41, mas com a regulação administrativa passou a ter mais de uma empresa, logo não é mais monopolista. A bagunça foi generalizada, pode haver processo de empresas com linhas regularizadas que estavam sob júdice e não foram contempladas na janela. Sem admitir publicamente, a ANTT reconheceu que errou feio e, no fundo, espera processos, mas escolheu a decisão que pode gerar menos processos. Há uma súmula 473 do STF, Supremo Tribunal Federal, que permite que a administração pública pode rever suas decisões,
desde que comprovada a existência de vícios, erros, como ocorreu. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente dos escritórios de advocacia especializada, que já preparam ações contra a suspensão de resultados de janelas. E eles afirmam que a ANTT contrariou suas próprias normas, que é o comunicado SUPAS número 38. Segundo informações do portal Diário do Transporte, a atitude da ANTT de cancelar de forma repentina os resultados dos pedidos das empresas de ônibus para operarem mais de 47 mil trechos em linhas interestaduais já mobiliza escritórios especializados e os departamentos jurídicos das companhias de transportes, e também uma nova relação de resultados deve ser divulgada lá em 15 de junho de 2026. Isso sem contar que algumas destas companhias investiram uma pequena fortuna somente para realizar os pedidos, apenas com as GRUs, que é Guia de Recolhimento da União. A ANTT faturou no mínimo 6 milhões e meio de reais, e sendo que cada pedido de mercado, isso só o pedido, independentemente do atendimento ou não, custou às companhias R$ 150. E eu vou estar destacando aqui com vocês, primeiramente, as falas da senhorita Rita Januzzi, que ela diz o seguinte: a contradição não é interpretativa, é textual e direta. A ANTT fixou uma regra, publicou atos com base nessa regra, incluindo convocações individuais às transportadoras pelo comunicado número 41, e agora decide desconsiderar tudo, apoiada exatamente no tipo de alteração que havia prometido ignorar. A questão mais sensível do ponto de vista jurídico é a simetria gerada pelo reprocessamento. Empresas que participaram do procedimento com base nas regras originais e que fizeram escolhas estratégicas, no caso, em quais mercados solicitar, precisamente por conta da situação da base em julho de 2025. Agora se vem diante de uma nova realidade que não podiam antecipar, construída por decisões administrativas tomadas meses após o fechamento do período de solicitações. A regra do jogo foi mudada depois que as peças já estavam no tabuleiro. E pior, mudada para favorecer quem não seguiu o ritmo original. E para finalizar, vou estar destacando aqui com você também a fala da senhorita Liana Variani, que é advogada especializada em direito empresarial, sendo que a Rita Januzzi ela é especializada em mercado rodoviário, que ela diz o seguinte: isso a Liana Variani, que é especializada em direito empresarial. Foi um erro da ANTT, quando em 2024 foi publicado o edital de janela extraordinária, havia linhas subjúdice. Em dezembro de 2005, portanto, depois elas se regularizarem e viraram administrativas. Elas se regularizaram e virou administrativas, as linhas que antes estavam subjúdice. Alguns mercados que saíram que não tinham
nenhuma empresa operando mercados desatendidos na relação do dia 24 de abril de 2006, comunicado 41, estão entre estas linhas regularizadas. Logo, não são mais desatendidos e a relação foi publicada de maneira defasada. Tem mercado que aparece como monopolista no comunicado 41, mas com a regularização administrativa passou a ter mais de uma empresa. Logo, não é mais monopolista. Galera, a atitude da ANTT, na minha humilde opinião, ela soa com vergonhosa e vexatória, pois ao invés dela excluir de forma, no caso, essas linhas que tinha regularizado de forma administrativa, ela simplesmente incluiu. E agora ela acaba de suspender essa janela extraordinária, que é esse procedimento, no meio do caminho. Isso representa um prejuízo muito grande para as grandes companhias e também para as médias e pequenas companhias que investiram, no caso, segundo o portal Diário do Transporte, uma pequena fortuna, que no caso acumulou aí nos cofres da ANTT no valor de 6 milhões e meio de reais. E agora a nova janela, no caso, os resultados vão ser apenas divulgados no dia 15 de junho, e sendo que as empresas de fato vão começar a operar de forma gradual em julho de 2026. Isso já é um prejuízo grandíssimo para grandes companhias e também médias e pequenas companhias que investiram uma pequena fortuna nestes mercados na janela extraordinária. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.